Pega a sua Bíblia comigo, vamos fazer uma declaração de fé. Eu preciso fazer essa declaração de fé para lembrar a mim mesmo do que a palavra de Deus representa para mim. Se você também crê que a palavra de Deus ela é vida para a sua vida, tome a sua Bíblia aí. Se você não está com a Bíblia de papel, toma o seu celular no seu coração, ou abrace o seu próprio peito, que é onde está a morada do Espírito Santo, e diz assim para si mesmo: essa é a palavra de Deus. Eu sou quem ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Ela é lâmpada para os meus pés. Ela é luz para os meus caminhos. E nada vai impedir que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus? Com essa convicção de fé, toma a sua Bíblia. Preciso de pelo menos 30 irmãos pentecostais para me acompanhar nessa mensagem de hoje. Temos alguns assembleianos aí ou não? Sinta-se à vontade, meu irmão. Você está em casa, amém? Nós estamos hoje dando continuidade na série Como Ser Guiado pelo Espírito Santo. Na série Os Frutos da Fé, hoje falando sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. Eu já te adiantei o título dessa noite. Se você está com as suas notas aí, toma suas notas. Já faça a anotação desse título para a gente caminhar em mais uma noite de ensino. Esse mês, de fato, os nossos tempos de exposição da palavra têm sido tempos de ensino profundo da palavra, para que a gente possa, de fato, ter base, fundamento, para sustentar o mover do Espírito Santo em nossas vidas e através de nós também, amém? Eu costumo dizer, inclusive salientei isso no domingo passado, antes de nós darmos entrada na ministração, que se nós não tivermos uma boa fundamentação da palavra, das escrituras, para fundamentar o nosso mover no Espírito, corremos um grande risco de fazer muito barulho e pouco a vontade de Deus. Nós somos uma igreja avivada, nós somos um povo que desfruta do reflexo do movimento carismático e pentecostal, mas nós também somos um povo da palavra. Então nós buscamos a fundamentação desse mover, enquanto nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Assim como Paulo, ele diz aos Coríntios: não falta nenhum dom entre vocês. Sobretudo, agora eu quero te ensinar como operar nesses dons. Assim, Paulo introduz em 1 Coríntios, no capítulo 12, para poder falar para a igreja de Corinto instruções preciosas a respeito desse mover. No primeiro domingo deste mês, nós fundamentamos isso aqui, falando à igreja sobre instruções do mover do Espírito Santo de forma muito especial. Falamos também no domingo passado sobre os dons espirituais, e hoje eu quero dar continuidade, falando agora sobre como nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Você está comigo? Muito bem, então abra sua Bíblia comigo lá em Romanos, no capítulo 8, versículo número 5. Romanos 8, 5. Se você perdeu algum episódio desse mês, vai comigo lá para o canal do Spotify, para você poder acessar as mensagens. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Romanos no capítulo 8, versículo de número 5, segura sua Bíblia aberta comigo, e eu quero apenas fundamentar o que a gente vai ler e o contexto dessa mensagem. Eu me recordo muito bem quando, logo no início da minha conversão, eu comecei a aprender instruções bíblicas de como ouvir a voz de Deus, como ser guiado pelo Espírito Santo. E eu posso te dizer que logo no início da minha conversão, eu precisei tomar decisões muito difíceis, e já entendendo que o Espírito que habitava em mim desejava me guiar segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu me debrucei nas Escrituras, pedi conselho para o meu pastor, para entender como ouvir a voz de Deus, para entender como Deus fala comigo. E nesse caminho é importante que a gente possa ter a revelação das Escrituras para nos instruir, porque, meus irmãos, no mundo em que vivemos tem muitas vozes. Dentro de nós, inclusive, existe uma voz da nossa alma, uma voz da nossa carne que conflita, que colide com a voz do nosso espírito muitas vezes. Então eu quero te encorajar a, junto comigo, você também enfatizar para si mesmo a importância que é aprender sobre tal assunto.
Eu me lembro que precisei tomar uma decisão extremamente difícil a respeito da minha carreira, a respeito do futuro, uma decisão que determinaria os meus próximos anos da minha vida. E nesse momento onde eu estava nesse tempo de aprendizado, eu pude ir para a palavra e entender na palavra como é que Deus fala comigo. Eu não sei se você já se fez essa pergunta: pastor, será que é Deus falando comigo mesmo? Como saber identificar a voz de Deus? Como saber também identificar as vozes que não são de Deus na minha vida? Pastor, como é que eu vou saber entender as direções específicas de Deus para a minha vida, que não necessariamente estão escritas aqui? Nós falaremos sobre isso. Eu espero que você esteja com o seu coração aberto, porque se um dia você entregou a sua vida a Jesus, a sua vida não é mais sua. E ao entregar a sua vida para Ele, é de se esperar que você deseje que a vontade dEle seja feita na sua vida. Quantos aqui podem dizer que sim? Então você pode dizer para si mesmo: eu desejo que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Se isso que você diz para si mesmo é uma verdade no seu coração, então precisamos, sobretudo, entender que Deus deseja nos guiar neste caminho, que Deus deseja nos conduzir nesse caminho, que Ele não apenas aponta um caminho para nós, mas como diz em Mateus no capítulo 28, versículo 20, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus, Ele não apenas fala em Cristo Jesus um caminho, Ele não apenas aponta um caminho para a gente ir sozinho, Ele promete que estaria conosco todos os dias. Então, na companhia desse Deus que hoje se faz presente em nós, por intermédio do Espírito Santo, eu quero te convidar a também ler esse texto bíblico, buscando a revelação das Escrituras naquilo que o apóstolo Paulo diz à igreja de Roma. No capítulo 8, versículo 5 está escrito: aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Glória a Deus. Verso número 6, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Glória a Deus. Verso número 7, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Olha isso, meus irmãos, a mentalidade da natureza humana é sempre, ele não diz de vez em quando, é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Sabe qual a chance de ir sendo guiado pela sua natureza humana, você viver a vontade de Deus para a sua vida? Zero. Então, olhando para as Escrituras, olha o que o apóstolo Paulo continua dizendo: por isso, olha só a resposta de Paulo, por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Vocês, porém, versículo de número 9, vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. E no versículo 14, o apóstolo Paulo está continuando falando sobre esse mesmo contexto, e ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É importante nós fazermos essa reflexão, porque o parâmetro da nossa filiação celestial é a forma como nós somos conduzidos ou guiados nessa terra. Quem nos conduz? Quem nos guia? Em submissão a quem nós estamos nessa vida? Refletindo nisso comigo, eu quero também fundamentar para você que essa palavra guiados, ela vem do grego, e no original, um dos sentidos para essa palavra é ser tomado pela mão e conduzido até um destino final. Olha só que precioso o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha que maravilhosa essa afirmação. Em outras palavras, ele está dizendo que o Espírito Santo, ele dá a mão para nós, ele nos conduz no caminho até um destino final, fundamentando também o que a Bíblia diz, que ele é o nosso conselheiro, o nosso ajudador, é um consolo bem presente. Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, e Ele está pela presença santa do Seu Espírito.
A promessa de Deus é afirmada e ela é exemplificada também em várias partes da palavra. Então, muito mais do que um direcionamento para o seu futuro, a vontade de Deus é te conduzir diariamente na liderança do Espírito Santo, segundo a vontade de Deus para o nosso caminho, amém? Salmo no capítulo 32, versículo 8, a Bíblia diz: eu o instruirei, e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Isaías no capítulo 48, versículo 17 diz: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que te dirige no caminho em que você deve ir. Que maravilhoso saber que Deus, Ele deseja nos conduzir, que Deus, Ele é um consolo bem presente para nos guiar, para nos lembrar daquilo que Jesus nos ensinou, amém? Então diga para si mesmo: Deus quer conduzir a minha caminhada. Glória a Deus. Então eu quero entrar em 3 pontos com você, para que a gente possa fundamentar então 3 formas de Deus falar conosco. Deus, Ele está em interação com o homem a todo tempo, e nós, aqueles que foram enxertados na videira, aqueles que foram recriados em Cristo Jesus, aqueles que foram nascidos de novo e pelo Espírito foram regenerados e tornados filhos de Deus, agora nós temos uma instrução bíblica de como Deus deseja nos conduzir. Então talvez, se você se questiona ainda hoje: pastor, como é que Deus fala comigo? Eu quero te dar 3 fundamentos bíblicos que vão conduzir a sua caminhada com o Senhor. Você está pronto? Então pega as suas notas e anote no número 1: Deus nos guia pela sua palavra. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Se você não prestigia o valor disso, meus irmãos, de ter acesso a esse livro da vida, isso é porque talvez você ainda não entenda que Ele é a luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela nos guia, ela nos conduz. A palavra de Deus nas nossas vidas, ela é como se fosse o acender de uma luz num quarto escuro. Quem aqui já ficou numa escuridão completa? Quem já ficou numa escuridão onde você não enxergava um palmo à sua frente? É fácil achar as coisas, encontrar as coisas nesse lugar. Mas quando a palavra de Deus, que a Bíblia diz que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, quando a palavra de Deus chega, essa verdade nos liberta, e ela é como o acender de uma luz nesse quarto que antes não se via nada. Antes você estava sujeito a tropeçar, a cair. Quando a luz é acesa, a bagunça é exposta. Você começa a enxergar e entender o que precisa ser organizado. Você entende pela luz que ilumina a bagunça o que você precisa organizar dentro de você. E com essa luz acesa, você consegue enxergar o caminho que você deve percorrer para o seu destino final, de modo que você não vai tropeçar e nem cair neste caminhar, amém? Muito bem. Hebreus no capítulo 4, versículo de número 12, a Bíblia diz também: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo a luz até aos pensamentos e desejos mais íntimos. A palavra de Deus é a luz para os nossos caminhos. Essa é a forma primária de como Deus fala conosco. A Bíblia é Deus falando. Talvez você se questione: pastor, mas Deus não fala comigo. E eu te pergunto nessa noite: você já leu sua Bíblia hoje? Porque as Escrituras são a própria palavra de Deus, que é viva e eficaz. Isso significa que ela não está morta. Isso significa que esse não é um mero texto que toca apenas o nosso cognitivo. Ela é vida, e ela é eficaz porque ela tem poder para transformar. Não é uma mera leitura de um texto humano. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. A Bíblia é o próprio Deus falando. Então, se eu quero entender se Deus está falando comigo, primeiramente eu preciso me expor à palavra de Deus na minha vida. Deus, Ele está em interação com o homem, deseja falar conosco o tempo todo, e foi aqui que Ele decidiu se revelar.
Amém? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a exposição do Evangelho, nós tivemos a oportunidade de ter a nossa fé acrescentada. Deus nos deu o dom, a dádiva de crer pela exposição das Escrituras. É por isso que não tem como pessoas, é por isso que Paulo, ele nos faz um questionamento: como é que crerão se não houver quem pregue? Nós precisamos tomar para nós não somente a responsabilidade de pregar, mas de saber que a palavra de Deus é viva ao ponto de nos salvar. Foi ela que nos trouxe a revelação de Deus, de que em Cristo Jesus, Ele nos perdoou de todos os pecados. Foi por causa dessa palavra, que eu e você então passamos a crer naquilo que Jesus fez por nós na cruz. Foi por causa dessa palavra, que nós tomamos para nós mesmos, a identificação, a apropriação daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Aleluia! Glória a Deus! Então, se você quer ouvir Deus falar com você, primeiramente você precisa abrir a sua Bíblia. Agora, talvez você se questione: pastor, mas na Bíblia não está escrito qual é a faculdade que eu devo fazer, ou qual é o negócio que eu devo entrar, qual é o homem ou a mulher que eu devo casar. Cadê os solteiros aí? Sempre eu faço solteiros passarem vergonha. É agora, gente, é agora, solteiros. Cadê os solteiros? Gente, pastor, tá difícil. Seria tão mais fácil se na Bíblia tivesse escrito assim. Eu tenho que pegar um. Seria tão mais fácil se na Bíblia tivesse escrito assim: instrução de Paulo, guiado pelo Espírito Santo. Então, Gabriel Barreto. Eu tenho que pegar ele porque ele anda muito perto de mim. Então Gabriel Barreto casará com... Ó, gente, eu vi as irmãs aqui. Eu, pastor, escolhe eu. Ainda bem que você está aí no fundo. Lá em Goiânia, o pastor Rodrigo me deu liberdade lá em Goiânia, subi para pregar. Apresentei o Gabriel, sem aliança no dedo. Eu brinco com ele porque eu sei que eu posso brincar com ele. Porque este é um homem muito temente a Deus, amém? Que não está com pressa para encontrar a sua amada, porque não vai casar com qualquer um, amém? Olha a postura dele lá. Volta para a palavra. Pastor, na Bíblia não tem essa instrução. Na Bíblia não está dizendo quem é que eu devo escolher para ser o meu sócio hoje. Na Bíblia não está dizendo agora se eu devo aceitar ou não essa proposta, entrar ou não nesse emprego. Então, meus irmãos, eu quero contextualizar algo que vai ampliar um pouco o nosso entendimento acerca das instruções de Deus, para que então a partir disso a gente também consiga caminhar no que são as instruções específicas de Deus e o que é a comunicação de um propósito maior de Deus. Exemplificando isso para você, por exemplo, quando Deus ele resgata o povo do Egito, ele escolhe um homem para liderar esse caminho, ele levanta Moisés, ele dá uma missão específica para Moisés, para poder liderar o povo no caminho do deserto até a chegada na terra de Canaã, amém? Mas Deus ele dá uma instrução geral, que fazia parte de um propósito maior de Deus. A instrução que Deus dá para guiar o povo nesse caminho é a lei de Moisés. A lei mosaica, com seus 613 mandamentos, era a instrução de Deus para guiar um povo, para o cumprimento de um propósito maior, que era conduzir o povo para a terra de Canaã, e preparar o povo para a vinda do Messias, amém? Mas, de forma específica, Deus dá missão aos homens. Como, por exemplo, Moisés era o encarregado de liderar o povo nesse caminho. Deus dá missão também aos sacerdotes, Deus dá missão também a uma tribo. Então repare que a missão maior de Deus, ela também é refletida na nossa vida, de diversas formas e de forma pessoal também. Assim como a Bíblia diz através do profeta Jeremias, que Ele nos formou muito antes de estarmos no nosso ventre materno, e nos formou segundo um propósito.
Paulo diz aos Efésios que, fazendo um contexto ali sobre a importância de cada parte do corpo, Paulo ele instrui os Efésios que ele, ou seja, Cristo, faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então repare que Paulo fala sobre uma função específica. Paulo fala sobre, ele salienta, ele traz à tona o fato de que cada um de nós temos um papel específico nesse corpo. Mas repara que, assim como na antiga aliança existia uma instrução geral, por causa de um propósito maior, que era a lei dada a Moisés, no nosso tempo, no tempo da igreja, também existe uma instrução maior de Deus. Uma instrução maior que fala sobre o plano redentivo de Deus, fala sobre o tempo que Ele voltará para nos buscar. Então, meus irmãos, nós estamos como igreja, atuando como corpo de Cristo nessa terra, preparando a noiva do Cordeiro, pregando o Evangelho para alcançar toda criatura. Estamos agora reconciliando o mundo com Deus. Essa é a missão que Deus nos deu, de ir pelo mundo todo, pregar o Evangelho a toda criatura. Deus nos dá essa missão de fazermos discípulos de todas as nações. Essa é uma instrução geral dada a todos. E por que eu estou salientando essa diferença? É porque é justamente entendendo essa missão maior que fica mais fácil clarear ao nosso coração a nossa missão específica. A nossa missão específica em Deus não faz sentido fora de um propósito maior dele. Nós somos cooperadores do seu plano. Deus está fazendo algo na terra e decidiu nos convidar para participar disso. É aí que eu e você entramos. Deus não depende de nós de forma alguma, mas Ele escolheu nos dar a oportunidade de participar do seu plano. Então, Ele não depende de nós, mas Ele conta conosco. Diz para si mesmo: Deus conta comigo. Aleluia. Então, meus irmãos, por isso a instrução geral é tão importante. Sabe que muitas vezes os principais questionamentos, na esmagadora maioria das vezes, a grande dificuldade que a maioria das pessoas tem em entender se Deus está falando com ela, é a falta de compreensão da instrução geral e não a falta de uma instrução específica de Deus. Porque quando nós vamos para as Escrituras, nós entendemos o fundamento pelo qual Deus faz o que faz através do seu povo. Então, quer entender qual é o propósito de Deus de forma específica para a sua vida? Primeiramente, vá para as Escrituras. Deus não está fazendo algo apenas unicamente na sua vida. Ele tem um plano maior. E ao entender esse plano maior, todas as coisas são clarificadas na nossa vida. Agora é verdade que nós necessitamos também entender no nosso dia a dia, a cada passo, quando é que Deus está falando conosco para tomar uma decisão específica. Por exemplo, Deus ele chamava Moisés para subir o monte. Deus falava com Moisés. Naquele tempo, Deus se comunicava muito através de uma voz audível, vindo com anjos, na sua presença angelical, e se comunicava com o povo. Mas hoje, a Bíblia diz que nós estamos numa aliança de superiores promessas. Talvez você deseje ardentemente viver no tempo em que Jesus caminhou conosco e falava conosco como Deus. Talvez você deseje estar no tempo em que o mar se abriu, que Moisés foi guiado por Deus no deserto e ele viu aquele milagre acontecendo. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que nessa aliança de superiores promessas, a qual eu e você vivemos, nós temos algo, meus irmãos, que é superior pelo fato de nós termos a presença de Deus em nós. Cristo Jesus, antes de voltar aos céus, Ele está caminhando com os discípulos e Ele fala: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu for, meu Pai enviará o Consolador. Essa palavra no original significa um outro da mesma espécie. E Jesus faz questão de fundamentar que seria melhor para os discípulos que Ele fosse, e talvez fosse confuso para os discípulos isso, porque o que é que poderia ser melhor que caminhar com Jesus? Mas Jesus fala: é melhor para vocês que eu vá. Em outras palavras, Ele está dizendo: porque enquanto eu estou aqui, sou eu caminhando lado a lado com você, Pedro, mas quando eu for e o Espírito Santo vier habitar em vocês, eu estarei contigo todo momento. E não apenas em você, mas em todos aqueles que crerão. Aleluia! Glória a Deus. Então, nessa aliança de superiores promessas, nós, tendo Deus morando em nós por intermédio do seu Espírito, nós temos o que a Bíblia fala, que é
e eu estou fundamentando aqui como a segunda forma de Deus falar conosco, que é o testemunho interior. O meu retorno pode abaixar um pouquinho, por gentileza? O testemunho interior é uma forma de Deus falar conosco, e isso é muito bem fundamentado nas Escrituras. Atos no capítulo 19, versículo de número 21, nós temos um exemplo de Paulo sendo guiado pelo Espírito. A Bíblia diz: depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito a passar pela Macedônia e Acácia, antes de ir para Jerusalém, e de lá devo prosseguir para Roma, disse ele. Repara que Paulo, ele entende no Espírito, ele é impelido no Espírito a uma direção que Deus estava dando, e convicto dessa direção, agora ele fala também sobre uma direção subsequente. Então entende que essa palavra impelido, meus irmãos, é como se você estivesse sendo conduzido por uma forte convicção, conduzido por uma convicção interior que talvez você nem sabe explicar e nem precisa, mas pelo Espírito você sabe que Deus está te instruindo a fazer algo que você deve obedecer. Esse é o testemunho interior, e de uma forma mais fácil para poder exemplificar na minha e na sua vida, eu poderia te fazer o seguinte questionamento: você é salvo? Sim ou não? Você é salvo? Diga para você mesmo. Como é que você pode garantir que você é salvo? Como é que você pode afirmar que você é salvo? Eu poderia te questionar: Jesus desceu, falou para você que você é salvo? Deus desceu e falou para você que você é salvo? Você viu Jesus? Como é que você tem fé em alguém que você não viu? Como é que você pode afirmar que você é salvo? Se hoje você saísse daqui e você fosse acometido pela morte, você teria, ou você tem a certeza de que você seria salvo no Senhor? Estaria habitando imediatamente com o Senhor no céu? Como é que você tem essa certeza? Se Jesus não apareceu para você, se Deus não desceu aqui e falou que você é salvo, essa certeza é o testemunho interior. A Bíblia, ela nos garante, em Romanos no capítulo 8, versículo 16, que o Espírito de Deus confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quando essa palavra chegou ao seu coração, Deus te deu o dom, a dádiva de crer, meus irmãos. Você rendeu a sua vida ao Senhor, confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia fala que nós somos então conduzidos por Ele pela experiência do novo nascimento. Por isso Jesus fala para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Se você quer ver o reino de Deus, Nicodemos, tem que nascer de novo. Não dá para compreender. É por isso que, se você está aqui e você não tem certeza da sua salvação, primeiramente você vai ter essa oportunidade hoje. Cristo Jesus está às portas e Ele bate na porta do seu coração. Mas eu já quero te adiantar que não é pela sua compreensão humana. Mas quando você decide se render, a palavra entra no seu coração, Deus, Ele te dá essa convicção. E essa convicção, essa certeza que você tem, essa convicção no seu coração, é um testemunho interior. É o Espírito de Deus testificando ao seu espírito que você é filho, que você é salvo, que você foi reconciliado por Ele, por Cristo Jesus. Porque a filiação aqui é uma filiação concedida por Deus em Cristo. Deus nos deu o direito de sermos filhos, aqueles que nele creem, amém? Então, entende o que é esse testemunho interior? Esse testemunho interior, ele confirma a nossa salvação, pelo Espírito que agora habita em nós, como Paulo fala também aos Coríntios, amém? E esse testemunho interior é como a voz do Espírito Santo no nosso interior. É possível que ainda hoje Deus fale de uma forma audível? Eu não duvido. Eu já ouvi pessoas que tiveram essas experiências, e eu creio que sim. Mas eu pessoalmente nunca tive uma experiência de Deus falar comigo por uma voz audível, uma voz angelical, por exemplo, como aconteceu em alguns momentos nas Escrituras. Mas pelo padrão bíblico nós vemos o que a Bíblia fundamenta como esse testemunho interior, e ela nos dá uma evidência desse testemunho interior. Para que não fique somente lúdico, a Bíblia, ela nos exemplifica e nos mostra como esse testemunho interior se dá no nosso coração. É por isso que em João, no capítulo 14, versículo 27, Jesus fala sobre a paz que Ele nos daria. Ele diz o seguinte: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Jesus falando aqui. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode te dar. Portanto, não se aflinjam, nem tenham medo. Jesus está falando sobre uma paz
que Ele nos dá, uma paz que não é a paz do mundo, ou seja, uma paz que não depende das circunstâncias, é uma paz que provém do Espírito, amém? Quem está comigo diz amém? Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, Paulo, agora escrevendo aos nossos irmãos em Colossos, ele fala sobre essa paz, encorajando os irmãos da seguinte forma: que a paz de Cristo seja o juiz em nossos corações, ou em outras versões, seja o árbitro dos nossos corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um corpo. Glória a Deus. A paz de Cristo, repara, Paulo fala para permitirmos que essa paz seja o árbitro em nossos corações. Essa palavra no grego, ela de fato significa atuar como um árbitro, decidir, determinar, dirigir, controlar, ordenar. Em outras palavras, nós precisamos da liderança do Espírito Santo a todo momento. Assim como um semáforo, assim como um árbitro no futebol diz se o jogo pode rolar ou não pode rolar, ele para o jogo na hora que o jogo tem que parar, ele toma as decisões de expulsar alguém do campo, de tirar alguém do seu caminho, assim como um semáforo que fica amarelo para você ter atenção, fica vermelho para você parar, fica verde para você ir, é o Espírito Santo interagindo conosco por intermédio da sua paz. Pastor, entendi. Então sempre que eu tiver paz, é Deus falando comigo? Repare que Jesus salienta que a paz que Ele nos dá não é como a paz do mundo. Essa é uma paz plena que provém do Espírito. A paz do mundo é circunstancial. A paz do mundo é aquela paz que você está bem quando tudo vai bem. A paz do mundo é aquela paz que você tem tranquilidade quando tem dinheiro na sua conta. A paz do mundo é aquela paz que você prossegue na caminhada quando todas as coisas estão visivelmente cooperando para o seu bem, ou todas as coisas boas estão cooperando para o seu bem. Sabe, eu gosto do que Paulo fala aqui aos Romanos, porque ele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ele não fala que todas as coisas boas cooperam para o nosso bem. Existe uma diferença muito grande nisso. Se a paz que está te guiando é uma paz que você tem só quando coisas boas acontecem, não é essa a paz que Jesus está falando que Ele te daria. Essa paz é a paz que faz Jesus descansar no meio da tribulação, no meio do barco, no meio da tempestade. Essa é a paz que faz com que Paulo, preso, escreva sobre alegria. Essa é a paz que faz com que os discípulos continuem pregando o Evangelho, mesmo tendo a morte como seu destino garantido, mesmo tendo a crucificação, mesmo tendo suas cabeças cortadas, eles permaneciam por causa de uma certeza, que eles deveriam fazer aquilo que Jesus instruiu eles a fazerem. É uma paz que não é terrena, é uma paz que é celestial, e por ser celestial, nós caminhamos nessa terra, independente das circunstâncias, tendo a certeza de que se nós temos essa paz, nós temos tudo o que precisamos. Essa paz que nos consola nos dias difíceis, essa paz que nós precisamos nos momentos mais atribulados da nossa vida, essa paz que te faz compreender além do entendimento. Não é a paz que o mundo te dá. Se você não está conseguindo compreender nada, mas você tem uma certeza no seu coração que você precisa tomar tal decisão, mesmo que as consequências naturais sejam grandes, isso sim se assemelha à paz de Deus. Incircunstancial, nem sei se essa palavra existe, talvez, mas que não depende das circunstâncias. Agora, sabe uma coisa que muitas vezes acontece? Tem gente que fala: pastor, Deus me deu uma direção de fazer tal coisa hoje. Amanhã, pastor, Deus me deu outra direção. No outro dia, pastor, sabe o que é? A direção de Deus é essa agora. E no final do dia, nenhuma das três direções convergem. Deus ficou confuso. Anota isso, meus irmãos. Deus, Ele não é esquizofrênico nem bipolar. O Deus bíblico, Ele é um Deus que não muda, Ele não tem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é um Deus de sim, sim. Ele é um Deus de não, não. Amém? Sabe qual a probabilidade
desse que você diz ser Deus te guiando, ser apenas você confuso com as suas direções almáticas, baseadas nas suas muitas vontades? 100%. A probabilidade desse Deus que muda de ideia toda hora, não ser Deus coisa nenhuma, mas a sua alma confusa com as suas muitas vontades, é 100%. Você nem precisa se questionar muito, porque esse Deus, Ele não muda. Ele é um Deus reto, que tem uma vontade boa, agradável e perfeita. O que impede muitos de nós de vivermos a plena vontade de Deus na nossa vida não é o diabo, mas a nossa indiferença às instruções das Escrituras e a nossa falta de submissão à liderança do Espírito Santo. Sabe o que acontece se você se permitir ser guiado pelo Espírito Santo, independente do contexto natural, independente da sua vontade? Você vai ver a sua vida começar a progredir em Deus. Isso não significa mais dinheiro na sua conta, tá? Deus não te prometeu $1 milhão, mas Ele te prometeu a presença dEle em você. Isso vale mais do que todas as coisas. Deus habitando em nós, nos confirmando de que estamos caminhando na direção que Ele preparou para nós, meus irmãos. Não vale de nada chegarmos no último dia da nossa vida com a nossa conta cheia e com o nosso coração vazio de propósito, porque daqui não levaremos nada a não ser a convicção de que Ele nos aguarda na eternidade. Aleluia! É isso que precisa reger a forma como nós vivemos, é isso que precisa permear as nossas decisões nessa terra. Mas um dos grandes problemas é que muitas vezes nós tentamos entender todas as coisas, e por isso você vai precisar estar disposto a abrir mão do direito de entender tudo, porque essa paz que nos lidera em espírito é uma paz que excede todo entendimento e atua como árbitro em nossos corações, e é essa paz que nos conduz pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Você está comigo ainda? Glória a Deus. Então, número 1, como é que Deus fala conosco? Pela palavra. Número 2, como é que Deus fala conosco? Pelo testemunho interior, que é uma confirmação do Espírito, que se dá pela paz que excede todo entendimento e que atua como árbitro nos nossos corações. Eu me lembro na época da minha conversão, e me foi ensinado que essa paz, ou a falta de paz, que é o contrário disso, ela atua como se fosse um gatinho. A falta de paz era como um gatinho arranhando o nosso coração quando nós fazemos alguma coisa errada. Ou você acha que essa convicção que você tem de que você fez algo que não agrada a Deus é o diabo falando para você? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: o diabo nunca vai te conduzir ao arrependimento de nada, nunca vai te conduzir ao arrependimento de nada errado que você faz. Quer mais uma? O diabo nunca vai falar no momento da oferta para você dar alguma coisa. Esse será que eu dou ou não dou? Esse é melhor ou não dar? Meus irmãos, se nós queremos que os nossos recursos contribuem para a expansão do reino de Deus, e que a expansão do reino de Deus desfaz as obras do maligno, você acha que o diabo em algum momento vai falar para você dar algum recurso na igreja? Não se preocupe. É por isso que o fundamento primário é a palavra. Se esse testemunho interior, ou se essa suposta paz que você tem no seu interior não concorda com a palavra, descarta. Repara a ordem. Ah, pastor, Deus está falando comigo. Ah, pastor, Deus me deu outra direção hoje. Ah, pastor, Deus me deu uma outra direção. Nada converge. Pera, volta para a palavra. Vamos ver se esse Deus aqui, ele é bipolar? Não, Deus não muda. Olha só que maravilha. Então não coloque na conta de Deus a sua falta de responsabilidade e submissão à palavra. Amém? Já se arrependeu de ter vindo? Amém. Voltando no gatinho, para a gente seguir. A falta de paz é como um gatinho arranhando dentro do seu coração. Quem aqui já se deu em algum momento fazendo algo que você sabe que não agradava a Deus e você sentiu dentro de você? Quem aqui? Só eu? Eu me lembro também que no contexto que eu aprendi isso, era dito que se você não está sentindo mais nada quando você faz algo que não agrada a Deus, é porque seu gatinho já está sem unha.
Então é melhor a gente voltar para a palavra, porque esse testemunho interior, ele é uma consequência da nossa devoção com Ele. Como é que você vai entender e ouvir a voz do seu pai sem conhecer o seu pai, sem se relacionar com ele? À medida que você começa a entender, a ter essa interação prática com Deus através do Espírito Santo, fica mais fácil você reconhecer as futuras direções de Deus para a sua vida. Você começa a aprender a reconhecer de uma forma muito mais fácil a voz de Deus. Você vai ser levado a decisões difíceis. Se você talvez diz hoje para você, Deus aumenta a minha fé, se prepare para ver Deus te levando para circunstâncias que você vai precisar tomar decisões pela fé. E é nesse momento que você vai conseguir, de fato, testemunhar, se você é alguém que vive pela fé, que você diz ter ou não. Amém? Preserve o seu gatinho. Amém? Número 3, Deus fala conosco por intermédio da palavra, Deus fala conosco por testemunho interior, e Deus fala conosco também por intermédio de outra pessoa. Deus, Ele fala conosco nesse tempo também através de outra pessoa. A diferença é que Deus não nos guia através de outra pessoa. É preciso fazer essa distinção. No tempo da antiga aliança, no tempo que o Espírito Santo não habitava em nós, é por isso que a Bíblia diz que nós vivemos em uma aliança de superiores promessas, porque naquele tempo, eles dependiam da instrução bíblica, da instrução de Deus, que era dada por intermédio de reis, sacerdotes e profetas. Então o povo precisava de uma direção. Moisés, o que é que Deus está falando para a gente? Hoje, o subir o monte que muitos desistiram é buscar a face do Senhor, porque Ele já está dentro de você, e nesse relacionamento com Ele, você consegue, tendo acesso a esse monte que foi nos dado por intermédio de Cristo Jesus, você consegue ter essa interação com o seu Pai. Amém? Então naquele tempo o povo era guiado por reis, sacerdotes e profetas. Hoje o Rei dos Reis habita em nós. Nós não dependemos de ninguém para sermos guiados por Deus. Então, pastor, para que é que serve a voz de outras pessoas hoje na minha vida? Essa voz, ela vem para testificar, ou para testemunhar algo que Deus já tem falado ao seu coração. É por isso que em 1 João, no capítulo 4, versículo de número 1, João fala sobre julgar a profecia. A Bíblia diz assim: amados, não acreditem em todo o espírito, mas ponham-nos à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus. Aqui, na verdade, eu usei uma referência diferente, mas é uma referência tão importante quanto. Aqui, João está nos trazendo um alerta que nós não devemos tomar para si qualquer espírito qualquer afirmação de qualquer espírito. Tem um outro tipo de espírito fluindo nessa terra, fazendo uma obra por meio dessa terra. Então, a Bíblia diz, agora, deixa eu confirmar aqui a referência bíblica, sobre nós julgarmos a profecia, pôr à prova aquilo que é dito. Quem tem a referência para mim? Acho que eu não trouxe ela aqui agora. Oi? Quando a Bíblia diz para nós julgarmos a profecia, a pôr à prova a profecia. É o mesmo, né? Mas é que eu estou em outra versão. Amém. 1 João 4:1. Não acreditem em todo espírito, mas ponham numa prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus. Aleluia. É isso que eu queria. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Criação, se conseguir chegar comigo, acho que vocês pode ser que vocês cheguem antes de mim. Estou vendo se eu ainda trouxe essa referência para cá. 1 Tessalonicenses 5:20, Juninho. Foi. Não desprezem as profecias. Próximo. Mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Repara que
O encorajamento de Paulo aqui é um encorajamento não para que a gente julgue ou coloque à prova o profeta. Inclusive ele mesmo disse que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, é uma guerra espiritual. Então nós precisamos entender no espírito quando é Deus falando conosco ou não. Então não é sobre julgar o profeta, é sobre pôr à prova a profecia. Entre aquilo que Deus fala com alguém e aquilo que sai da boca da pessoa, existe a alma humana. E talvez a pessoa com uma boa intenção comunique algo errado. É por isso que nós precisamos colocar à prova aquilo que está sendo dito. Colocar à prova como, pastor? Primeiramente, concorda com o que a Bíblia diz? É bíblico. Gente, tem tanta gente sendo guiada por falsas doutrinas, porque não conhecem a palavra, porque a Bíblia está dizendo. Coloque à prova o que é dito, inclusive o que eu estou falando aqui agora. Você não deveria estar tomando para si mesmo se você não crê que concorda com as Escrituras. Se você passa pelo filtro bíblico aquilo que está sendo dito e concorda, amém, então toma para si. Se não concorda, descarta. Não é sobre acusar o profeta, mas é sobre julgar a profecia, julgar aquilo que está sendo dito, amém? Muito bem, está comigo ainda? Sim, muito bom. Essa interação de Deus através de pessoas, ela acontece hoje por intermédio dos dons espirituais. Inclusive, dentro dos dons de revelação, nós temos palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Nós somos continuistas a respeito dos dons. Nós não cremos que Deus deixou de operar com seus dons nesse tempo. Pelo contrário, nós cremos que o Espírito Santo de Deus continua operando através de nós com os seus dons. Que as instruções de Paulo aos Coríntios sobre buscar com zelo os dons, elas são válidas para nós ainda hoje. Estamos nesse tempo da igreja, onde Deus está aperfeiçoando o seu corpo, onde Deus está promovendo a edificação mútua através dos dons espirituais. Amém? Agora, quando Deus usa alguém para se mover na palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento, que é, por exemplo, o conhecimento de Deus sobre presente e passado, ou o conhecimento de Deus sobre futuro, ela visa a edificação. Eu, por exemplo, tenho um cuidado de, mesmo sabendo que Deus fala comigo e me usa para edificar alguém, eu tenho muito cuidado na hora de comunicar uma palavra, porque eu posso errar, meu irmão, mas Deus não erra. Então, na hora de comunicar uma palavra, por exemplo, eu costumo dizer: olha, eu sinto algo no meu espírito, se fizer sentido para você, você acolhe, senão você descarta, tudo bem? Então eu comunico aquela impressão no espírito para alguém. Mas nem todas as pessoas vão ter o zelo de comunicar algo, nem todas as pessoas têm essa maturidade espiritual para entender que algo pode ser de Deus ou não. Eu já vi tanta gente frustrada com a igreja, já vi tanta gente abandonando a igreja porque um dia recebeu uma profetada e começou agora a ter a sua vida pegada em algo que alguém disse, que muitas vezes contradiz o que Deus disse. Não faz sentido nenhum, meu irmão. Isso é pura religiosidade. Isso é um clube religioso, não é uma igreja. Nós, como crentes bereanos, precisamos buscar na palavra as instruções do Senhor. Mas Deus usa pessoas. Deus, Ele deseja nos comunicar algo. Deus, Ele flui através dos seus dons para comunicar algo aos nossos corações através de alguém. E nós precisamos ter essa sensibilidade para entender que sim, Deus talvez esteja tentando te confirmar algo que Ele já te disse há muito tempo. Talvez você esteja esperando Deus te dá uma confirmação, Deus falar de novo com você. Ele não precisa fazer isso, mas muitas vezes Ele usa pessoas para fazer isso, para quase escrever na sua testa aquilo que Deus está falando. Mas sabe de uma coisa? Nós não dependemos disso. Tem muitas pessoas esperando Deus dar uma direção, dizendo: Deus não fala comigo, mas a verdade é que a pessoa nem obedeceu a última. Vai comigo para a história de Abraão. Lembra que Abraão, ele recebe uma palavra do Senhor: sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão faz quase tudo certo, mas ele leva Ló com ele. Ele leva o seu sobrinho com ele. E repara que nesse intervalo bíblico, Deus só volta a falar com Abraão quando ele se separa de Ló. Meus irmãos, sabe o que isso quer dizer? Talvez você esteja esperando Deus te dar uma nova direção, sem ainda ter obedecido a última. É como se você estivesse tentando subir uma escada inteira apenas com um passo. Não tem como.
um passo de cada vez. É por isso que a Bíblia diz que a nossa vida é de fé em fé, é de degrau em degrau, um passo de cada vez, sendo guiados pelo Senhor, conduzidos pela sua palavra, em submissão ao seu Espírito, de glória em glória, vivendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Mas para isso acontecer, você vai precisar se render. É por isso que Jesus, ele diz, quando os discípulos questionam a respeito de como orar, ele fala: ore então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade. Jesus, ele instrui os discípulos a fazerem uma oração perigosa, uma oração que pede que a vontade do Pai seja feita na nossa vida. E esse mesmo Jesus, ele não apenas ensina, como ele pratica a busca pela vontade do Pai. Quando ele está, momentos antes de subir na cruz do Calvário, ele está ali num momento de muita aflição. A Bíblia diz que ele sua sangue. E ele diz ao Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a minha vontade, mas a sua. Repare que no momento onde a vontade do homem Jesus colide com a vontade do Pai, Jesus caminha em submissão à vontade do Pai. Antes da nossa vontade convergir ou congruir com a vontade de Deus, as nossas vontades vão colidir com a vontade dele. E é nesse momento que nós precisamos tomar uma decisão: quem é que vai guiar a nossa vida? Sou eu, com os meus próprios planos falíveis, ou é o meu Pai Celestial que tudo sabe? Eu te encorajo nessa noite a você fazer uma oração perigosa. Esse Deus que tudo sabe também te conhece, te formou muito antes de você estar no ventre materno, tem uma vontade boa, agradável e perfeita para a sua vida, mas você vai precisar se render para viver. Talvez você esteja muito cansado porque a sua vida está pesada no seu próprio braço, a sua vida está fundamentada muitas vezes na sua própria vontade. Na sua própria vontade, meus irmãos, cansa. Do nosso próprio jeito, cansa. Do nosso próprio jeito não funciona. O máximo que poderemos viver é um plano terreno falível, e corremos um sério risco de chegar no último dia da nossa vida e pensar que nada fez sentido. Mas eu quero, assim como eu sei que você também quer, chegar diante do nosso Senhor sabendo que entregamos tudo, sabendo que tudo aquilo que Ele nos deu, todos os dons que Ele nos concedeu foram usados dia após dia, não pelo que pensamos ser bom, mas sendo liderados pelo Espírito Santo em cada dia e em cada decisão. É tempo de você render os dons que Deus te deu a Ele, é tempo de você render os sonhos que Deus te deu a Ele. Abraão também, depois de ter recebido a promessa de Isaac, 25 anos após ter recebido ela, Deus o convoca para entregar Isaac como sacrifício no alto do monte. Abraão sobe com Isaac. Isaac, num dado momento, fala para Deus, fala para o seu pai, aqui nós temos fogo, nós temos a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão olha para o seu filho e diz: Isaac, Deus providenciará o cordeiro. Abraão sobe no monte, ele prepara Isaac como sacrifício, e na hora que ele levanta o objeto do sacrifício para sacrificar Isaac, o instrumento do sacrifício, o Senhor visita Abraão. Através da presença de um anjo, Deus fala a Abraão: não faça isso com o menino. Ao levantar a cabeça, Abraão avista um cordeiro então amarrado numa árvore, aquele que simbolizava o Cristo que seria sacrificado no nosso lugar. Mas sabe o que Deus queria de Abraão naquele momento? Não era Isaac, era o coração de Abraão em obediência à sua vontade. Abraão subiu aquele monte tão convicto de que Deus providenciaria o cordeiro, tanto quanto obediente para sacrificar o menino. É nesse ponto de convergência da obediência radical com a fé radical que a vontade de Deus se manifesta na nossa vida. Fora disso, meus irmãos, não existe um plano perfeito de Deus se cumprindo na minha vida e nem na sua vida. Eu não quero viver o plano dele pela metade. Eu quero viver exatamente o que Deus me chamou para viver. É certo que nessa caminhada falharemos, mas que busquemos incansavelmente a voz do nosso Pai, para que então dia após dia sejamos instruídos por Ele. Se coloque de pé no seu lugar.